A paz do Senhor, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa agora estar entrando em seu coração para que você venha participar deste culto em que nós realizamos através dessa ferramenta que Deus nos disponibiliza nesse momento e que você prepare o seu coração, prepare os seus ouvidos, prepare o ambiente para que você possa receber o melhor de Deus nesse momento. Eu quero orar com você, mas antes eu quero te fazer um pedido. Dê aí o seu like, se inscreva nesse nosso canal, fortaleça o canal da Igreja de Deus do Beija-Flor, para que nós possamos alcançar mais vidas, para que esse canal tenha repercussão. Quanto mais você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe, para que Deus venha alcançar mais vidas que talvez estejam necessitadas nesse momento. Não esqueça de fazer a sua inscrição, de compartilhar tudo isso que Deus tem proporcionado a nós nesse tempo. Eu quero orar com você. Antes de entrarmos aqui na palavra, antes de louvarmos o nome do Senhor, vamos orar, incline a sua cabeça e façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus, entramos, ó Deus, na Tua presença neste momento para louvar-Te, para entronizar-Te em nossa vida, para apresentarmos, ó Deus, a Ti diante do Teu trono como porta-voz do Teu Espírito. Que Tu possa nos usar agora, ó Deus, e que toda palavra proferida tenha cargas de unção do Teu Espírito, para alcançar o alvo para o qual ela for direcionada, e que seja repreendido toda retaliação do maligno para impedir que essa palavra atinja os corações, porque Tua é a vontade, Pai. Foi o Senhor que nos prometeu, o Senhor nos escolheu para levar esta mensagem. Sê conosco e sê com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, você possa estar louvando juntamente conosco. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, amém? O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo passará, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti,
estamos depois de um louvor abençoado. Certamente esse louvor, antes de chegar no trono do Pai, ele causou uma impactação ao seu coração, pois causou ao meu coração também. Certamente agora o coração de Deus está atento, os olhares dele agora estão sobre você, sobre mim, e o Espírito Santo dele agora vai falar com você. E eu peço a Deus que essa mensagem possa trazer um maior conforto ao seu coração e à sua vida. Porque nesse tempo em que nós estamos de quarentena, de uma certa forma, confinados em nossos lares, uma coisa que nós temos aplicado muito é oração. Eu quero dizer que a única maneira que nós temos de falar com Deus é através da oração. O próprio Cristo, ele recomenda orar sem cessar. Porque é a única maneira que nós temos de falar com Deus. E podemos agora adentrar o trono de Deus desde a morte de Cristo, quando ele entregou a sua vida, e o véu foi rasgado do alto a baixo, que nós temos agora livre acesso ao Santo dos Santos. Nós temos livre acesso agora ao trono de Deus. Mas esse acesso nosso é só através das orações. E eu quero falar nesta noite de oração. Porque lá na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo de número 13, ele diz que pedis e não recebeis porque não sabeis pedir, ou pedis errado. Você pede para gastar ou esbanjar nos seus próprios deleites. E eu quero falar nesta noite de uma oração curadora. O grande problema é que nós não sabemos como orar. O grande problema é que nós começamos a falar de qualquer maneira, ficamos catando palavras bonitas, colocações honrosas diante de Deus, e não é bem isso. O próprio Jesus, ele nos ensina no livro de Mateus, através do escritor Levi Mateus, ele nos ensina a oração dominical, o modelo de oração. Uma oração que tem 3 partes bem distintas. Uma primeira parte, quando você entroniza Deus, você coloca Deus no lugar dele de supremacia sobre o seu. Você se coloca humildemente dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Você primeiro eleva Deus ao seu lugar real, onde ele está. Depois você tem uma segunda parte, que é você faz o seu pedido. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, como temos perdoado aos que nos devem. E depois você agradece a Ele. Livra-nos do mal. Se coloca na sua posição de dependente. Esse é o modelo de oração. Mas muitas vezes nós confundimos e achamos que na época de Cristo, quando a gente discorre ao longo de todo o Novo Testamento, nós vemos muitas curas, as curas de muitos doentes, tanto as feitas por Jesus, quanto as que o próprio Deus usou os apóstolos, ou os discípulos de Cristo, para levarem alento, cura, e todos que eram levados até eles, até Cristo e até os discípulos, eram curados, todos, absolutamente todos. Mas eu quero dizer que aquela oração daquele tempo, ela tinha 3 finalidades bem distintas. E essas finalidades, a primeira finalidade era Deus, a segunda era o testemunho, e a terceira era o doente, era o enfermo. E vamos falar dessas 3 finalidades, e depois eu quero ler um texto bíblico com você, para mostrar que a nossa oração de hoje é uma oração diferente daquela. E como Deus opera. Eu quero falar da primeira finalidade, Deus. A finalidade da cura era, obviamente, exaltar e glorificar a Deus. Conforme o Senhor explicou aos discípulos que perguntaram para ele a respeito do cego de nascença, e perguntaram para Cristo: vem cá, esse cego, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais para que ele tenha nascido cego? E Cristo prontamente responde, está lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 9, verso 3, foi assim para que manifestem nele as obras de Deus. Então a primeira finalidade é para que a obra de Deus se manifeste.
O mesmo nós vemos no episódio da doença, da morte e da ressurreição de Lázaro. Quando ele recebe lá a notícia que Maria, irmã de Lázaro, mandou para ele: Cristo, volte, porque o seu amigo está enfermo. Quando ele recebe essa notícia, os discípulos pensaram: agora ele vai voltar a Betânia, porque o amigo dele, Lázaro, está doente. Aí Cristo vira e diz: olha, está lá no capítulo 11, no verso 4, do mesmo Evangelho de João. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Então a primeira finalidade da oração daquele tempo, da cura total de todos, era glorificar a Deus. Os sinais, milagres e maravilhas, eles serviam para comprovar as credenciais ao Filho de Deus, pois assim tinha sido promessa da sua vinda. Olha o que o profeta Isaías falou ainda 600 anos antes do nascimento de Cristo, lá no seu livro, no capítulo 8, no verso 18, ele diz assim: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Pedro, no seu discurso, depois daquela madrugada, daquela manhã de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que estavam ali no cenáculo reunidos, naquele grande mover, no dia de Pentecostes, Pedro, quando começa o seu relatório, seu testemunho, quando ele começa a pregar para aquelas pessoas que estavam confundindo aquele movimento com a embriaguez daqueles homens, daquelas pessoas, Pedro diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Está lá no verso 22 do capítulo 2 de Atos. Finalidade da oração dos discípulos e do próprio Cristo, primeira finalidade era Deus. Segunda finalidade da oração era o testemunho. Precisava de testemunhar Deus. Era um testemunho de Deus sobre o Filho dele que ele enviou, que todos entendessem esse testemunho. Geralmente tinha a ver com Deus no mundo. O Filho de Deus era o próprio Deus, 100% Deus, que estava entre nós. Sempre que Deus começava algo importante, ou uma nova etapa, ele manifestava maravilhas, ele manifestava curas, ele manifestava coisas grandiosas. E foi assim toda vez. Quando Cristo veio, ele usou João Batista, com algo assim grandioso. João Batista, ele vivia no deserto, se alimentava de frutos silvestres, de gafanhotos. Ele levava e atraía uma multidão, e ele batizava e dizia que ele só era a sombra daquele que haveria de vir. Começa aí o testemunho de João. Foi assim quando Cristo mandou o Espírito Santo no início, no começo da igreja. Também grandes maravilhas ocorreram. Então toda vez que tinha uma nova etapa, Deus mandava muito milagre, muitas maravilhas, para que houvesse um testemunho daquilo, para que expandisse a glória dele, para que todos pudessem ver que uma nova etapa estava começando e tinha a aprovação de Deus. Além disso, os sinais e milagres, ele tinham uma aplicação especial para os judeus. Os judeus, eles viviam de sinais. Olha o que está escrito na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 22. Ele diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria. Por isso a cultura helênica foi tão famosa e cresceu, expandiu tanto no mundo naquele período. Porque eles buscavam sabedoria, enquanto os judeus só queriam sinais. Na mesma carta de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 21, ele diz: está escrito na lei,
por gente de outras línguas e outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Por quê? Porque eles queriam sinais. E Deus apresentava sinais todas as vezes que ia ter uma etapa nova. O Dr. Lucas, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, e ele faz dentro do seu livro ele dá vários testemunhos de que ali estava começando uma nova fase. Olha o que ele escreve lá no capítulo 2, verso 43. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso é testemunho de que Deus estava no negócio e começando uma nova fase, começando a igreja. No capítulo 8, verso 13, Lucas escreve: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais, as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Aqueles que eram de fora, que não eram judeus, eles ficavam atônitos diante dos sinais, diante das maravilhas que estava acontecendo no início da igreja. No capítulo 19, no verso 11 do mesmo livro de Atos, Lucas escreve: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Essa é a segunda finalidade da oração naquele período. Um tipo de oração. Uma oração que tinha as três finalidades. Primeira finalidade, Deus. Segunda finalidade, testemunho. E a terceira finalidade e última daquelas orações era resolver o problema do ser humano. Mas pelas duas primeiras, pelas duas outras finalidades, nós podemos ver que o menos importante era o ser humano. Tanto Cristo quanto os discípulos, eles podiam simplesmente, com um estalar de dedo, sumir com toda a enfermidade. Só que eles não podiam fazer isso, porque a enfermidade ela veio com a queda do homem. E a enfermidade, o homem está sujeito à enfermidade. Não tem como ela ser anulada, não tem como ela ser cancelada, porque todos nós passaremos por isso e devemos passar por isso. Certamente ele podia fazer, mas não fez. Ele não exterminou, ele não erradicou a enfermidade. A consequência sem arrancar, não tem como a gente exterminar essa consequência, que a enfermidade é a consequência do pecado, sem combater o pecado. Cristo, ele não veio para ser médico das nações, ele veio para tirar o pecado, ele veio para eliminar aquilo que provoca a enfermidade. Só é uma consequência do pecado. Ele veio para tirar o pecado do mundo. O testemunho do próprio João: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio combater a raiz da enfermidade, que é o pecado. Tanto é verdade que a finalidade principal das curas não era o bem-estar da humanidade, que depois de um tempo da habitação do Espírito Santo em nós, depois que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, como era a promessa lá de Jeremias ainda, e de Joel, que diz que o Espírito desceria sobre toda a carne. Depois desse grande fato, depois dessas grandes operações de milagres, nós vemos algumas coisas que a gente vai entender esse tipo de oração. Por exemplo, Paulo, ele tinha uma enfermidade, que ele chamava essa enfermidade de espinho na carne. Ele podia se autocurar, ele podia orar e dizer tira, e tirava. Porque quantos ele impôs as mãos e houve cura? Até ressurreição de mortos, pessoas que voltaram à vida pelas mãos e pela oração de Paulo. Mas ele não podia tirar o próprio espinho da carne. Também no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 20, ele fala de um certo fato, que ele, quando estava em viagem, ele deixou em Mileto Trófimo doente. Ele podia ter curado Trófimo antes de sua partida, mas ele chega lá e diz: olha, eu deixei Trófimo lá em Mileto doente, talvez não possa vir. E ainda tem uma recomendação de um remedinho caseiro para Timóteo. Está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, ele recomenda a Timóteo não tomar só água, mas de vez em quando, diariamente, tomar seu copo de vinho, que era bom para a sua
enfermidade estomacal. Ele tinha um problema de estômago, talvez, sei lá, uma gastrite, alguma coisa que não funcionava bem no seu estômago, que ele precisava daqueles elementos do vinho. Então nós vemos que as orações curadoras, elas agora vão começar a acontecer depois dessa terceira finalidade. Olha o que diz no livro de Atos, capítulo 19. O poder que Paulo tinha. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, com a pena do recebimento de lenços, toalhas, roupas, que Paulo enviava. Paulo ele não curava a si mesmo, do seu espinho na carne, não curou Trófimo, lá em Mileto, e nem enviou lenço para curar Timóteo, porque isso não estava no plano de Deus. Nós conseguimos tudo quando está no plano de Deus, quando tem essas três finalidades. Primeiro, Deus. Segundo, o testemunho. E terceiro, é a enfermidade. A oração para cura, descrita em Tiago, no capítulo 5, eu quero ler esse texto com você, que está em Tiago, no capítulo de número 5, nos versos de 14 a 20. São 7 versículos aí para a nossa meditação nesta noite. Diz assim o texto sagrado: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido-o com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Esse é o texto que eu quero agora falar com você. É da oração que você, nesse período, você vai fazer. Uma oração curadora. Não aquela oração que você fazia esperando que Deus fosse o glorificado, que houvesse um testemunho ou que curasse a enfermidade por completo, ou erradicasse uma enfermidade. Mas eu quero falar que é a primeira vez que fala numa oração usando ainda a unção com azeite ou com óleo. É a primeira vez que se fala de uma oração que está colocando óleo ou azeite no processo. Portanto, deve existir aqui algum particular que deve ser levado em consideração e que nós vamos ter que explicar direitinho para que você alcance a sua vitória na sua oração. Porque muitas vezes nós oramos, pedimos e não recebemos. Porque nós não estamos sabendo como fazer essa petição diante de Deus. Ah, mas Deus sabe o que passa no meu coração, porque o Espírito Santo, ele leva até o que está mais íntimo em nós e tal, e leva até com gemidos inexprimíveis. Deus quer saber qual é a sua prioridade. Deus quer saber qual é a sua necessidade. Nem sempre o que precisamos é o que nós estamos necessitados. O que nós queremos não é a nossa necessidade. Muitas vezes nós queremos coisa para o nosso deleite, para mostrar para o vizinho, para mostrar para os amigos, para a família que eu destaquei. Eu vou falar com você agora, para você alcançar a sua vitória através da oração. Você reparou que esta oração com unção de azeite feita pelos presbíteros anciões, ela está associada não apenas à doença, à enfermidade, mas está associada também a perdão de pecados? As orações que foram feitas pelos discípulos e pelo próprio Cristo não estavam associadas a perdão de pecados e nem tinham unção com azeite. Mas nessa oração tem
que é uma oração curadora hoje, ela está relacionada à unção com azeite, imposição de mãos e perdão de pecados. Tiago ele menciona ainda uma oração feita por Elias, que era um outro tipo de oração de juízo. Às vezes eu já vi pessoas falando, está fazendo oração de feiticeiro. Elias, ele fez uma oração de juízo. E na oração dele, ele falou, Senhor, que não chova por 3 anos e meio nessa terra. E não choveu. Porque ele fez para a glória de Deus. Ele fez aquela oração sabendo que Deus o estava usando naquela oração. Então aquela não foi uma oração para resolver um problema, mas uma oração para juízo, para criar um problema. E Deus muitas vezes ele permite. E nós não temos assim uma visão, infelizmente. Vocês já repararam? As pessoas falam, hoje não acontece mais tantos milagres como naquele tempo. Porque a oração daquela era um tipo de oração. Deus ele revelava maravilhas, porque ele estava mudando a etapa. Vocês verão agora, nesse final do tempo, no final dos tempos agora, como as orações vão fazer efeito, porque vem uma nova etapa. Agora estamos aproximando da vinda de Cristo. Estamos aproximando, isso que está acontecendo agora é uma amostra grátis daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Aproveite essa amostra grátis, você está em casa, e comece a buscar a Deus certo, conforme Ele deseja que seja buscado. Porque a oração agora é uma oração em que você vai pedir perdão dos seus pecados, perdão dos seus desvios de comportamento. A passagem ela fala de perdão de pecados e cobrir porção de pecados, o que obviamente não se trata do perdão divino, mas o perdão entre pessoas. Quantos de nós estamos até crendo que estamos tendo comunhão com Deus, a comunhão vertical, mas não estamos tendo uma comunhão horizontal, comunhão com os nossos pares? E aí vem o perdão, um perdão administrativo, um perdão que você próprio administra isso. Temos que aprender como orar para receber de Deus. A presença dos anciões, ele denota algo que envolve a igreja. A promessa de cura, tanto para a restauração física do enfermo, quanto moral, para perdoá-lo de algo que também esteja afetando os irmãos. O versículo 16 fala de confissão, algo que você tem que confessar, não só a Deus, mas confessar uns aos outros, para que alcance esse perdão de Deus. Eu louvo a Deus, porque agora você entendeu como deve orar. Como você pode buscar a Deus para receber de Deus. E Deus está hoje querendo fazer maravilhas. Ele quer agora fazer com que você receba dele aquilo que tem de melhor para a sua vida. Receba de Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você agora entronize-se no trono de Deus. Eleva seu pensamento até o trono dele. E agora vai uma oração curadora. Uma oração que vai não só sarar a tua enfermidade, mas vai também uma oração de perdão administrativo, aquele perdão que você talvez nunca pensou que poderia abrir o coração a esse perdão. Deus agora vai mover em você, assim como moveu em meu coração. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Se você está passando por essa dificuldade, é porque Deus te ama. Deus açoita aquele que ele recebeu por filho, porque ele quer corrigir algum caminho errado que ainda existe. Eu vou orar por você, porque muitas vezes nós nos acostumamos tanto com alguns tipos de pecado, que nós começamos a ter pecadinhos de estimação. São pecados que nós, depois de tanta convivência com eles, nós nem imaginamos que aquilo é mais pecado. E isso impede de sermos curados, impede de nós recebermos a nossa cura, a nossa bênção, impede-nos
entrar no céu, o que é principal. E eu quero orar por você, porque aquilo que ainda está escondido dentro de você, e que você talvez já tenha acostumado, abre o seu coração agora, eleve seu pensamento aos céus. Deus quer falar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, por essas vidas que agora, ó Deus, estão ouvindo, estão participando, estão Te cultuando durante este momento, Pai. E diante de tudo que aqui foi dito, que o Senhor possa agora penetrar nos corações, levar à mente, ó Deus, deles, aquilo que impede-os de receber a totalidade do Teu amor, aquilo que impede o caminhar, aquilo que impede romper. Oh Deus, pela Tua misericórdia eu imploro agora sobre a vida de cada um e determino agora a cura, o perdão, que não haverá sem confissão de pecados. Senhor Pai, com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Que Deus possa, nesse momento, ter movido através do seu espírito ao seu espírito. E que tudo que você for fazer agora, faça para a glória de Deus. Tudo que você pedir, peça para a glória de Deus. Não seja mais egoísta com as coisas que Deus te deu. A Bíblia diz que de graça recebe, de graça dai. É isso que Deus requer de mim e de você. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter falado ao seu coração. Estenda a mão para a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora até a eternidade. E só os que aprenderam a orar, diga amém. Amém. Amém.